Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Diz assim o texto: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa do Evangelho. Porque Deus me é testemunho das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável e afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Se você quiser, pode fechar a tua Bíblia aí. Eu não sei você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, em algum instante da sua vida, você já se viu acusado por uma coisa que você nunca fez? Em algum momento da sua vida, você já se viu sendo acusado de algo que você não fez? Horrível isso, não é? É o homem que chega em casa depois de um longo período de trabalho forçado, depois de um período de trabalho estressado, árduo, e por um atraso de 5, 10 ou 15 minutos, sua esposa olha dentro dos olhos dele e diz assim: onde é que você estava até uma hora dessa? Isso é hora de chegar? É o patrão que está sendo acusado perante o juiz de não haver pago os direitos do seu funcionário, mesmo ele tendo todas as provas em mãos. É a empregada doméstica que está sendo demitida por causa do vaso de R$2.000 da sala que desapareceu, e ela, sem direito de explicar nada, é mandada embora sem direito algum. É a esposa que é dedicada ao seu lar, ama os seus filhos, se dedica ao seu marido, e que está sendo acusada pelo seu próprio esposo de ser uma vagabunda irresponsável. É o pastor que está sendo acusado, só porque existem muitos com as suas falcatruas, por causa de muitos que têm agido de má fé. Agora está sendo acusado de comprar carro e casa com dinheiro dos fiéis. Um dos grandes segredos da vida cristã é a gente saber o que a gente quer.
Um dos grandes segredos para a gente viver e andar bem como cristão é você saber o que você quer. O que é que você quer para a sua vida como cristão? Você tem que definir, você tem que decidir o que você quer. Eu preciso hoje bater o martelo e dizer, não, o que eu quero para a minha vida como cristão é isso aqui. E correr atrás desse ideal e lutar por ele até o fim. Arregaçar as mangas e acreditar nesse ideal. Um dia desses eu acusei alguém na minha casa, na minha família, de haver cometido algo que ela não havia feito. E às vezes quando eu me lembro, às vezes eu não sei se eu rio, né? Se eu dou risada ou se eu choro. Assim, porque eu me senti depois, sei lá, talvez poderia ter acontecido com uma outra pessoa também. Parece bobo para você, mas pleno Natal ou Ano Novo, não me lembro agora, a casa estava cheia, a mesa também, repleta, tinha de tudo. Assim como foi a festa de Ano Novo aqui, foi Ano Novo, a mesa farta, sobrou. A mesa estava farta também, estava bonita. Chegou um momento que eu estava na cozinha e eu vi um bolo em cima da mesa de chocolate, cheio de morango. Tinha mais morango do que chocolate. E aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Falei, agora. Peguei um frasco e peguei os morangos do bolo. Peguei os morangos do bolo e fui para a sala, chamei a Fernanda. Ela falou, não quero não, papai. Aí eu insisti com ela, você gosta de morango? Vem. Peguei uns 6, 7 morangos, quase acabou. Fiz um buraco, uma caverna no bolo. E aí depois, eu estou lá no quarto, sentado, acho que eu estava lendo a Bíblia, a Noemi apareceu na cozinha e disse assim, quem foi o engraçadinho que fez isso com o bolo? Eu ouvi, aí eu gelei. Eu gelei dos pés à cabeça. Eu falei, eu tenho que ir lá. Aí eu respirei fundo. Cheguei lá, ela estava reclamando. Aí todo mundo amontoou na cozinha. Inclusive a Fernanda comendo bolo. E com a boca cheia de carne, com a carne na mão, refrigerante na outra, mastigando e ouvindo a conversa. Aí o outro veio e disse, eu não acredito que fizeram isso, eu não acredito. Aí eu cheguei pertinho, a Noemi me perguntou, quem foi o engraçadinho? E eu fiz, fui eu. Por que você fez isso? E eu fiquei sem saber como responder, eu olhei assim, é porque ela me pediu. Foi a Fernanda que me pediu o bolo. Ela estava cheia de carne na boca. Aí eu olhei para ela e depois eu fiquei com aquilo no meu coração. Parece bobo, mas a vida nos ensina. E às vezes eu me pergunto, por que será que a grande maioria de nós não sabemos lidar com a vida? No momento que a parede começa a fechar, as portas ou as paredes começam a pressionar a gente recua, a gente é mestre em jogar a culpa no outro. Que com a boca cheia, com os olhos esbugalhados, olha para a gente e diz, foi você sim. Você já se imaginou dentro da tua casa, tua campainha tocando, e você recebendo uma carta, e quando você abrir essa carta é uma intimação para você, comparecer diante do tribunal na hora, no dia e na hora marcada, porque você está sendo acusado da morte de alguém? Você já imaginou que você recebesse uma carta de um dos prisioneiros do Carandiru, que escreveu, na verdade, não para você, mas para a tua família, ou talvez para os teus parentes, ou talvez para a comunidade, para a igreja que você congrega, e dizendo nessa carta que o culpado da prisão dele, o culpado dele está lá, é você? Você já pensou nisso?
Isso é uma realidade, isso existe. Você já imaginou que essa mesma pessoa do Carandiru agora vai para a mídia, para a internet, para a televisão, para a rádio, e lá fala tudo que ele criou e dá o seu nome, e dá a sua foto, e diz: o culpado da minha prisão é ele. Você já pensou num negócio desse? Você já se imaginou vendo acusado de uma coisa que você não fez? Essa é a história de Paulo. Paulo foi um homem marcado pela dor e pelo sofrimento. Nos ensina muitas lições aqui nessa noite. E algumas delas eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de frisar e levantar, abrir um parêntese aqui e dizer com todas as letras: um homem e uma mulher, preste bem atenção, que está em sã consciência e sabe perfeitamente o que é ser um cristão, ele precisa encarar, ele precisa compreender e aceitar as duas faces do reino de Deus. Queridos, nada mais me importa nesses últimos dias do que agradar a Deus. Nada mais me importa nesses últimos dias do que agradar o meu Deus. Se você não gosta do meu discurso, sinto muito. Talvez você não goste nem um pouquinho do meu discurso. Talvez o meu discurso para você é chato. Talvez você me ache um pouco impetulante. Talvez um pouco metido demais, eu não sei. Mas o que me importa é agradar a Deus. Nunca na história da igreja, preste atenção no que eu vou te dizer, nunca em toda a história da igreja se ouviu falar em uma crise tão grande, em uma crise doutrinária tão grande como nos últimos dias. Vou repetir: nunca em toda a história da igreja se ouviu falar em uma crise doutrinária tão violenta e tão grande como está acontecendo nos últimos dias. Vou repetir: o que me importa é agradar a Deus e não aos homens. Julguem vocês mesmos. A Bíblia Sagrada diz: julguem se me importa agradar a Deus ou aos homens. Porém, eu gostaria de levantar aqui pelo menos mais um parênteses, abri-lo, para que vocês ouçam em alto e bom tom. Eu preciso dizer isso aqui. Eu quero que vocês saibam nesta noite, eu quero que vocês saibam, todos vocês como testemunhas, preciso que vocês saibam que tudo, absolutamente tudo o que nós temos feito é a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e é a fim de que o Evangelho de Jesus seja preservado. Tudo, absolutamente tudo o que nós temos feito aqui neste pequeno lugar é a fim de que o nome do Senhor, só Ele, seja honrado e que o Evangelho de Jesus continue sendo preservado. Precisamos da tua oração. E o apóstolo Paulo, como homem sofredor pela causa do reino, que foi chamado também e conhecido como escravo de orelha furada, ele era servo porque ele queria ser servo. O servo de orelha furada é aquele servo que era liberto, mas colocava-se nele um sinal externo. O servo livre podia ir embora, só que ele decidiu ficar dentro de casa. E como um sinal externo de que ele era um escravo, um servo livre, furava a orelha dele e colocava um brinco nele. E quem olhasse para ele e visse aquele escravo com um brinco, dizia: esse é servo porque quer, e não porque tem alguém mandando e obrigando ele a ser servo. Esse daí faz porque ama o seu patrão. Esse daí faz porque está apaixonado pela causa. Ele gosta de viver aqui. Ele não consegue viver longe da casa do pai, da casa do seu dono. Algumas coisas eu gostaria de dizer aqui nessa noite. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, guarda isso, irmão, no teu coração. Em primeiro lugar, nós somos advertidos pelo Senhor.
Nós fomos advertidos por Deus, somos avisados pelo Senhor a nunca, jamais, em hipótese alguma, pervertermos o Evangelho de Cristo. Deixa eu te dizer, eu vou repetir. Nós somos advertidos por Deus a nunca, jamais, em hipótese alguma, pervertermos o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu te dizer, irmão, onde existe amor, não existe lugar para o meu. Onde existe amor, não existe lugar para o egoísmo. Onde existe o amor, só existe um lugar para, não para o egoísmo, não para o egoísta, mas para o altruísta. Se você não alimenta no teu coração um sonho, um projeto que é muito maior do que o seu, você pode estar prestes a perverter o Evangelho de Cristo na tua vida. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo de número 2, a Bíblia diz que Paulo chega ao ponto de dizer que por amor de Cristo, ele perdeu tudo o que ele havia conquistado até então. Todo o direito que ele tinha, tudo que ele havia conquistado em tua caminhada, tudo por amor de Jesus, ele perdeu tudo, jogou fora. E ele chega a considerar tudo longe de Jesus como esterco. Como esterco, tudo longe de Cristo. Para ele, Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo de número 7, ele, Paulo, adverte a igreja dizendo que existem alguns no meio de vós que vos inquietam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Ele diz, Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo número 11, ele nos adverte, dizendo que surgirão muitos falsos profetas no meio de vós, e enganarão a muitos. No mesmo capítulo 24, versículo 43, ele diz assim: considerai isso, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vigiaria, isto é, tomaria muito cuidado. Por isso que João do Apocalipse diz em capítulo 3 de Apocalipse: guarda bem o que você tem, a fim de que ninguém roube a tua coroa. Guarda bem, amigo. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Se tu queres vitória, deixa eu te dizer, a tua vitória está na cruz de Cristo, Senhor. A tua vitória está na cruz do Calvário. Volte-se para ela. Aleluia. A tua vitória não está em mais uma campanha de um mês que a igreja está fazendo. Esquece. A tua vitória não está num propósito, num voto que você faz. A tua vitória está na cruz de Cristo, Senhor. Volte-se para a cruz. O lugar mais alto que todo e qualquer ser humano pode estar é aos pés da cruz de Cristo. Todo ano eu ouço a mesma coisa. Desculpa, mas eu preciso dizer isso aqui. Todo ano eu ouço a mesma coisa. Esse ano é o ano da tua virada. O ano passado foi o ano da minha virada. O ano retrasado também foi. 10 anos atrás, esse é o ano da tua virada. Este é o ano das riquezas de Deus na tua vida. Você sabia que agora 2012 é um número profético? 2012, um número profético. 12, ora, 12 foram as tribos de Israel, 12 foram os discípulos de Jesus, 12. Agora, o número 12 é um número profético. 12 campanha, 12 o dízimo, 12 dízimo, 12 isso, 12 aquilo, 12, traz 12. É tudo 12 agora. Porque Deus vai te abençoar. Isto nada mais é do que pervertermos o Evangelho de Cristo. Isto nada mais é do que desmerecer aquilo que na verdade já foi feito por cada um de nós. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, o número de mortos aumenta mais e mais. A cada instante que passa, o número de empregados evangélicos cristãos se multiplica. A cada ano que passa, o número de pacientes cristãos no corredor dos hospitais e na UTI, cristãos, se multiplica mais e mais. É isso que eu chamo de o verdadeiro paradoxo. É isso que eu chamo de o verdadeiro paradoxo. Sabe por quê?
Porque a cada ano que passa, a cada instante, o número de divórcio cristão aumenta mais e mais. E dizem que esse é o ano da minha virada. Esse é o ano das bênçãos de Deus na minha vida. Faça um voto, faça um propósito, faça isso, faz 12. A Bíblia diz, guarda isso no teu coração. Filipenses capítulo de número 1, versículo 29. Porque a vós foi dado o direito. O direito foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, mas também padecer por amor a Ele. Pastor, você não acredita em vitória? Creio. Você não acredita que esse ano pode ser o ano da minha virada? Creio, acredito nisso. Mas para isso precisamos nos voltar para a cruz. Irmãos, a nossa vitória está na cruz de Cristo. Quando a gente verdadeiramente se voltar por esta causa e dizer, eu amo, eu sou apaixonado por Ele, você pode ter certeza, a vitória de Jesus vai bater na tua porta, meu irmão. Você pode dar uma salva de palmas? Ele merece ser assim. A Bíblia Sagrada diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 12, nós somos avisados pelo Senhor a não criarmos absolutamente nenhum tipo de obstáculo ao Evangelho da cruz. Não devemos criar nenhum tipo de obstáculo, nenhum, irmão, ao Evangelho da cruz de Cristo, ao Evangelho de Cristo Jesus Senhor. Queridos, a discórdia tem as suas raízes no ódio e na perversidade. A discórdia tem as suas raízes na perversidade e no ódio. Deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. E tudo, absolutamente tudo, o que nós fizermos, tem que ser por amor. Não pode ser porque eu estou esperando, porque se Deus não fizer, ou porque eu estou numa expectativa. Veja bem, Deus é poderoso para fazer. Deus pode mudar a tua história hoje. Ele tem poder para isso. Deus tem para fazer tudo o que Ele quiser fazer. Mas para isso, precisa de uma igreja comprometida com a cruz de Cristo. Enquanto a igreja não se comprometer com a cruz de Cristo, a igreja continuará se rastejando. Veja bem, que a gente está vendo isso aí, nada mais é do que um evangelho egoísta, um evangelho avarento. Olha só, tem muita gente que mesmo no mundo, antes do mundo, era avarento e egoísta. E quando ele vem para a igreja, ele traz isso com ele. E como isso não bastasse, não só para a igreja, mas ele traz para os púlpitos das suas igrejas isso daí. O sujeito é tão avarento, e tão egoísta, e tão sagaz, que ele é capaz de dar nó em pingo de éter no fundo da garrafa. O sujeito é tão egoísta e tão avarento, que ele tem a capacidade de encher pneu de trem. Ele é tão malandro, que ele é capaz de matar um peixe afogado no fundo do aquário. Ele é tão malandro nas suas palavras, que ele tem a capacidade de dar nó de gravata borboleta no trilho do trem. Ele é tão mentiroso e tão egoísta, que ele mesmo acaba acreditando nas mentiras que ele está pregando e dizendo em cima do púlpito. E ele tem fé naquilo. O sujeito é tão malandro e tão egoísta, que é capaz de fregar carvão até ficar branco, até alcançar o que ele quer. O sujeito é tão terrível, que dá rasteira em cobra. Queridos, veja bem o que eu quero te dizer. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz, acautelai-vos. Isto é, tenham cuidado, porque acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vejam o que diz, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Presta atenção. Diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor, e que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemados o caminho do Senhor. Veja, e por avareza farão
de vós negócios com palavras fingidas, sob as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque Deus não perdoou sequer os anjos que pecaram, e lançou eles no inferno, e os entregou às escuridões e cadeias. Provérbios capítulo 2, versículo número 22. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Tudo de novo. Os mercadejadores da fé. Dia desse eu fui chamado para pregar numa igreja aí, e eu falei, não, deixa eu aqui, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas a gente dá um X, não quero não. Eu estou quieto onde eu estou bem. Querido, guarda o teu coração, guarda a tua alma do que você está ouvindo por aí. Pastor, você está dizendo que é só aqui? Não, nunca disse isso. Querido, preste bem atenção. Olhe para a cruz, porque a tua vitória está na cruz do Calvário. Olha para Jesus, porque quando você olhar para ela, a vitória de Deus vai bater na tua porta. Aí sim você pode dizer, hoje é o ano da minha virada, hoje é o ano da minha vitória, porque quando você tiver os pés na cruz, a vitória vem sobre a tua vida. Vem. De uma maneira ou de outra, ela vem. Segundo lugar, eu gostaria de dizer, eu não creio em um Deus que só porque eu determinei, só porque eu profetizei, só porque eu falei, ainda que esteja de acordo com a tua palavra, ele é obrigado a fazer o que eu quero, porque afinal de contas é a palavra dele que está em jogo. Quem disse isso? Eu vou repetir, eu não creio em um Deus, como está sendo pregado por aí, que só porque eu determinei, porque eu sou profeta de Deus, porque eu falei, porque eu dei uma ordem, porque eu usei a palavra, ainda que esteja de acordo com a palavra, ele é obrigado a fazer tudo o que eu estou mandando e estou falando, porque afinal de contas, o que está em jogo é a palavra dele, então ele tem que fazer. Eu não creio nisso. Eu creio em um Deus que faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, da maneira dele, porque ele é Senhor de tudo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola ao povo de Filipos, ele está preso, está dentro de uma cadeia, e mesmo preso, ele alimenta uma expectativa, e essa expectativa do grego é cabeça erguida. Ele sabe que a qualquer momento Deus pode intervir, ele sabe que a qualquer momento, mesmo preso, mesmo tendo promessa de Deus sobre a vida dele, ele está dentro de uma cadeia, e ele está alimentando uma expectativa, e essa expectativa de cabeça erguida, sabendo que a qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa, essa expectativa nada mais é do que a espera pela plena manifestação dos filhos de Deus. Ele está numa expectativa outra, ele está alimentando uma expectativa além, muito além daquilo que nós estamos esperando. Capítulo 1 e versículo de número 20 de Filipenses. Paulo sabe que haverá um grande avanço e concretização dos planos de Deus, e que nada, absolutamente nada, nem cadeias, nem prisões, poderá impedir o que Deus tem para fazer. Ele sabe. E ele sabe que a qualquer momento, mesmo dentro de uma cadeia, sabendo que o culpado dele está ali dentro, é Jesus. Ele está escrevendo uma carta e dizendo, o culpado de eu estar aqui é ele, Jesus. Jesus, por causa dele, pela causa dele, eu estou aqui dentro dessa cadeia. E ele diz, eu sei que ele pode me tirar daqui a qualquer momento, eu sei que a qualquer momento ele pode me livrar dessa situação, porém, se ele não fizer, eu ficarei satisfeito em terminar o resto dos meus dias dentro deste lugar por amor à causa dele, porque vale a pena ser servo dele. Eu sei que ele pode mudar minha história hoje, eu sei que Deus pode entrar dentro da minha casa hoje, mudar tudo, mas se ele não fizer, eu terei a honra e o privilégio de terminar os meus dias por amor a ele, dentro dessa cadeia, da maneira que eu estou vivendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, vale a pena servir a ele. Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, ele diz assim, ó profundidade das riquezas
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois ele pudesse lhe recompensar? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Tudo é dele, irmão. Ele faz o que ele quer. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ao invés de Paulo exigir, ao invés de Paulo amarrar o diabo, ao invés de Paulo amarrar os demônios, Paulo está adorando a Deus. Isso é cultura dele já. Lá atrás ele foi preso já. Ele, Paulo e Silas, em vez de ele ficar determinado, eu pulo, pai. Nada, ele está louvando a Deus, adorando a Deus. E o louvor dele, a gratidão dele, quebra cadeias, treina a terra, faz milagre acontecer. Querido, é tempo da gente mudar a nossa linguagem. Pare de reclamar, pare de colocar culpa nos demônios. Louve a Deus, adore o teu Deus, porque grandes coisas tem o Senhor a realizar ainda na tua vida, meu irmão. Operando Deus, disse o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá operando o Senhor? Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, coisa linda isso, eu amo. Ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas, as que existem nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, tronos, dominadores, principados ou potestades. Tudo, absolutamente tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia diz em João, capítulo de número 1, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo não amava o diabo, não determina nada. Paulo não se encontra triste nem desmotivado, pelo contrário, ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 24, eu me regozijo. Estou dentro de uma cadeia, eu me regozijo por padecer por vocês, igreja de Colossos, igreja de Filipos, igreja de Colossos, igreja de Coríntios. Eu estou feliz, estou satisfeito, porque eu estou cumprindo o meu ministério. Eu fui chamado e estou encarando o meu ministério de frente. Você está entendendo, né? Eu estou encarando o meu ministério de frente. Eu não estou fugindo do posto que Deus me colocou. Eu creio que Deus pode intervir a qualquer momento, mas se Ele não intervir, eu me encontro satisfeito em terminar os meus dias assim. Paulo não ora quebrando nenhuma maldição hereditária. Por que será, né? Quem não ensinou a gente isso? Nem Jesus ensinou, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Ninguém ensinou essas coisas. É uma nova revelação do Espírito Santo. Paulo disse, e ele ensina Timóteo a não ensinar nada além do que está escrito. Nada além do que foi escrito. Paulo não ora quebrando maldição hereditária, não faz nenhum tipo de regressão e nem exige coisa nenhuma de Deus. Nem sequer o nome de Paulo tem a ver com a sua sorte ou com a pessoa de Deus. É tudo uma questão cultural e estratégica. Tudo isso tem nada a ver com nome e maldição. Queridos, permita eu lhes dizer nessa noite, o mundo perseguiu a Jesus e vai te perseguir também. O mundo perseguiu a Cristo e vai continuar te perseguindo também. Sabe por quê? Porque não há e nunca haverá entre a luz e as trevas comunhão nenhuma. Nunca. Quando o mundo começar a te abraçar e passar a mão na tua cabeça, toma muito cuidado que o problema pode estar em você. Toma muito cuidado com isso. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 11, a Bíblia diz, felizes sois vós quando os forem perseguidos por minha causa, e disserem todo mal contra vocês, exultai, alegrai, fique feliz, porque grande é o vosso galardão que está no céu. O teu galardão está no céu, irmão. Está na pessoa de Jesus. Glória a Deus. O sofrimento é o presente de casamento que os crentes recebem ao serem unidos com o Senhor. Top. Os sofrimentos são suprimentos abundantes quando são alistados em seu serviço. A igreja atual não quer mais carregar a sua cruz, deixou ela no meio do caminho. Não quer mais dobrar o joelho, não quer mais buscar Deus, não quer mais se dedicar, não quer, se dobrar diante da cruz de Cristo. Jesus disse,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Seu eu tem que acabar. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Estou subindo para o Calvário, vem comigo. A fé em Jesus nos livra ou não das nossas tribulações e das nossas aflições. A fé em Jesus, eu vou repetir, nos livra ou não das nossas lutas e das nossas adversidades. Porque pelas algemas de Paulo, os crentes de Filipos foram feitos participantes da graça. Permita-me eu lhe dar um conselho nessa noite. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Se aqui não vier, Jerusalém está te esperando. Aleluia! Aquieta o teu coração, porque se aqui não vier, Jerusalém está te aguardando, meu irmão. O que tem para você é muito melhor. O que tem reservado para você é muito melhor do que você está sofrendo por uma causa tão pequena. Uma briga tão pequena dentro de casa por uma causa tão pequena. Está perdendo a tua alma por uma coisa, por causa de chinelo virado, por causa de prato que quebrou, por causa do vaso que estragou, por causa do chinelo que virou, por causa da televisão que queimou, por causa do computador que não deu, e por causa do vizinho. É uma causa tão pequena, tão pequenininha, diante daquilo que Deus tem reservado para você, meu irmão. O que o Senhor tem para você é bem maior. É bem maior, é muito maior. Eu preciso de ler esse texto aqui para você. Aguça o teu ouvido aí. Eu não terminei ainda não. Aguça o teu ouvido aí. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 1 ao versículo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 7. Vou esperar você abrir, faço questão. Segunda carta de Timóteo, a Timóteo, depois de Filipenses, Colossenses, lá na frente, depois de Tessalonicenses, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, seu parceiro, no capítulo de número 4, presta atenção nisso. Capítulo 4, versículo 1, não vai na frente não, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, olha isso, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Mas tu, sede sóbrios em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7: combati o bom combate, acabei a minha carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Deixa eu te dar um conselho: guarda a tua fé, meu irmão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarda a tua fé. Não foge do propósito do projeto que Deus tem para a tua vida. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Autor da sua fé. Em primeiro lugar, o Senhor nos adverte a não pervertermos o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, não acredito num Deus que só porque eu determinei, porque eu falei, porque eu fiz uma campanha, porque eu disse, porque eu determinei, eu usei a palavra, e Ele é obrigado a fazer o que eu estou mandando, só porque eu estou de acordo com a palavra dEle. Eu não creio nisso. E em terceiro lugar, preciso dizer isso aqui: o valor de uma causa ou de um ideal será determinado pelo valor que você está disposto a pagar por ela. O valor de uma causa ou de um ideal será determinado pelo valor que você está disposto a pagar por ela. Quanto é que você está disposto a pagar por aquilo que Deus tem reservado por você? Queridos, nós estamos debaixo de uma promessa. Guarda isso no teu coração. Nós, como igreja de Jesus, estamos debaixo de uma promessa. E debaixo dessa promessa nós vamos continuar caminhando em frente. Jesus disse
Em João capítulo de número 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa de Jesus para mim e para você. Isso é uma promessa, meu irmão. Mateus capítulo 10, versículo 30. A Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Todos. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Deixa eu te dizer, existem milagres que podem ser até genuínos, porém podem ser prejudiciais quando Cristo não são encontrados nos mesmos. Existem milagres que podem ser genuínos e são mesmos, porém podem ser prejudicial quando Cristo não é encontrado neles. Mateus capítulo 14, versículo de número 33. Assim pois, qualquer de vós que não renunciar tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Assim pois, todo aquele que não estiver disposto a renunciar tudo. Pastor, é difícil. Então fala com Jesus, irmão. Pastor, é impossível. Foi ele que falou. Estou só repetindo o que ele falou. Pastor, eu não consigo. Fala com ele. Pede ajuda para ele. Se tem alguém que é culpado disso, é ele. Sou eu. Estou só repetindo o que ele disse. Aquele que não estiver disposto a renunciar tudo, por amor a ele, tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, disse Jesus. Eu sei, irmão. Eu sei que um dia tudo isso vai acabar. Permita-me eu lhe dar um conselho nessa noite. Essa sua adversidade, você não será esmagado por ela. Sabe por quê? Deus está te vendo. Essa sua luta, essa sua inquietação, essa luta interna tua não vai te esmagar. Sabe por quê? Porque tem alguém te assistindo todos os dias da tua vida. Tem alguém te vendo todo momento que você fala com Deus, todas as suas lutas, todas as suas adversidades, Deus está te vendo, o Senhor está te enxergando. Jesus diz: eu não vos deixarei órfão, eu não deixarei vocês órfãos, eu estarei com vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai andar todo o tempo do lado de vocês. Querido, não desanime o teu coração, levanta a tua cabeça, porque se aqui não vier, Jerusalém está te esperando. Jerusalém te espera. Não abandone o posto que Deus te colocou, irmão. Guarda isso no teu coração. Não abandone o posto que Deus te colocou. Existe um provérbio alemão que dizia assim: se eu cair, me levante. Se eu parar, me empurre. Mas se eu desistir, me mate. Se eu cair, me levante. Se eu voltar para trás, se eu desistir, se eu parar, me empurre. Mas se eu desistir, me mate. Porque não vale a pena ficar longe. Não vale a pena. Não vale a pena trocar penas por minhoca. Não vale a pena, irmão. E Paulo está numa expectativa dentro de uma cadeia. E a expectativa que Paulo não é por coisas deste mundo. O prêmio que Paulo aguarda não é oriundo deste mundo, e sim oriundo do mundo além túmulo. O prêmio que Paulo está esperando é a coroa da vida. É a coroa da vida, irmão, porque ele sabe que a vida é breve, a vida passa rápido. O sofrimento de Paulo visava o bem-estar daquela igreja, o bem-estar daquele povo e a salvação eterna de todos eles. Alguém já dizia: não faça da sua vida um rascunho. Sabe por quê? Porque pode não dar tempo de passar a limpo. Toma cuidado, irmão. Olha para a cruz de Cristo. Amigo, nessa caminhada pela vida, você não está só. Eu repito, você não está só. Eu repito, você não está só. Deus está te vendo. Deus está te assistindo. O Senhor te ajudará no momento da angústia, da adversidade. Pode contar com Ele, porque Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Você não está só. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustentará na caminhada dessa vida. Você não está só. Riquezas não significa favor de Deus. Pobreza não significa abandono de Deus. Olhe para a cruz e enxergue que o verdadeiro Evangelho de Cristo tem duas faces. A Bíblia diz
Eu enriqueço a quem quero, empobreço a quem quero. Deus é dono da riqueza, do ouro e da prata. Mas eu não posso ficar aí prometendo isso para você. Porque mais um ano vai entrar. E promessas que estão sendo feitas desde quando eu era criança, pequena, lá, como diz aquele sujeito, lá em Barbacena. Estão prometendo e eu não vejo. Eu vejo o que Deus sempre prometeu para mim. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura e subir da sepultura. Ele faz o que Ele quer. Quem toma a decisão é Ele. Eu me lembro de um hino que diz: não te desanimes, porque Deus proverá. Sob as suas asas Ele te colherá. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provastes o teu amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. O teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Tudo o que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisa, não negará. Deus, Ele velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te estende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Aleluia. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Eu creio que o Senhor continua velando por cada um de nós. Deus tem ouvido a tua oração, minha irmã. Quando você dobra o teu joelho, Deus não se calou coisa nenhuma. Deus está te vendo. Na hora certa, as portas vão se abrir. O Senhor vai te dar uma resposta. O Senhor vai abrir uma porta de escape para ti. E você vai cantar dizendo: só o Senhor é Deus. Deus me ouviu. Só o Senhor é Deus. Deus velará por ti, meu irmão. Irmãos, eu tenho fome e sede de justiça. Eu tenho sede de justiça. Paulo está dentro da cadeia e ele auto se intitula prisioneiro de Jesus. Eu estou terminando. Eu sei que um dia isso tudo vai acabar e nós veremos a glória de Deus. Veremos. Um dia os donos da fazenda perderão as suas posses. Vai perder sim. Um dia os donos da fazenda, eles terão que se apresentar diante do tribunal do Todo-Poderoso e prestar conta de cada ceitil que tomou dos bolsos dos fiéis. Eu sei, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, meu irmão. Deus não se deixa escarnecer e ninguém passa ileso diante do tribunal de Cristo. Um dia isso vai acabar. Todo vale, diz a Bíblia, será exaltado. Todos os montes serão aplainados. E o que é áspero se aplanará, e o que tiver torcido se endireitará, e a glória do Senhor se manifestará. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso, foi Deus que disse. E se é Deus que fala, acontece. A Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que confia em Deus, segundo o seu propósito, daquele que acredita no Senhor. Não saia do seu posto, meu irmão. Não saia do seu lugar, do lugar que Deus te colocou. O profeta Isaías dizia, Isaías capítulo 43, versículo de número 1, ele dizia assim: olha, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, não temas, fui eu que te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Quando você passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus cuida de nós, irmão. Deus cuida da gente. Salmo 46 diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará, Deus ajudará, Deus ajudará ao romper da manhã. Fica com essa palavra no nome de Jesus, guarda ela, meu irmão. Deus te ajudará. Deus nos ajudará, meu irmão. E que nós possamos passar pela vida e dizer, assim como Paulo disse: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, porém eu guardei a minha fé.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus os abençoe.